Boa noite, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso encontro não presencial, hoje domingo 23. Estamos aqui mais uma vez, levando até a sua casa, o seu lar, através das mídias, a mensagem da palavra do nosso Deus. Bem-vindos ao nosso encontro, espero que você tenha desfrutado de um bom domingo na presença de Deus. Interessante que estava meditando durante estes dias em casa, e a Bíblia nos afirma que nem sempre os velozes conseguem vencer a corrida. Eu fico me perguntando por que uns conseguem, outros não conseguem, porque uns caem, outros desistem. Os fortes nem sempre triunfam, diz o texto, na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, e os prudentes nem sempre são ricos. Por quê? Quando eu iniciei a minha jornada, a minha carreira espiritual, sinceramente eu não imaginava que enfrentaria tantos problemas, tantas dificuldades no exercício da fé. A imagem que eu tinha é que, abraçando o Evangelho, entregando a minha vida nas mãos de Deus, tudo mudaria, as coisas se normalizariam, tudo seria bênção. Os fortes vencem, os ricos prosperam, os sábios comem, os prudentes são, enfim, os instruídos recebem prestígios, mas não é assim. Na verdade, o tempo de caminhada na vida espiritual, na vida do cristão, queridos, o tempo não é tão relevante como muitos pensam. Eu tenho 30 anos de crente. E aí? Eu já estou na igreja há 20 anos, já sei tudo. E aí? O passar dos anos não minimizam, não facilitam, não aumentam as chances de vitórias, não criam condições para que nós possamos alcançar conquistas fáceis. E ouça, todos nós, crentes fiéis, e crentes mais ou menos fiéis, que tem um monte na igreja, todos, indistintamente, enfrentam situações que muitas vezes desespera o coração, inquieta a alma, agita o espírito, todos. E nestas horas de angústia, talvez você se pergunte, como reagir? Normalmente nós somos tentados a encontrar uma saída usando os nossos próprios recursos, como se isso fosse alternativa. Eu recebi essa semana, foi noticiado nas mídias, a notícia de um músico muito conhecido no meio evangélico. Ele chegou a se apresentar algumas vezes lá na Igreja do Paraíso, tocando para nós, amigo da casa, né? E enfrentando uma situação de desespero, ele não resistiu, ele apelou, ele entrou por uma porta que não deveria ter entrado e ele acabou se matando. Essa semana. Não sei se você ouviu, né? O problema, ou assistiu, o problema é que quando se abre uma porta na tentativa de escapar, muitas vezes nós percebemos que ela não traz para nós a segurança prometida. Essa saída não é a saída sadia, não é a solução de que nós estamos precisando. Ora, queridos, sem dúvida, dores, frustrações, fracassos, todas essas mazelas que acontecem na nossa vida diária, é importante que você saiba que elas deixam marcas. Escrevendo a sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: eu trago no corpo, ninguém me importune, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Que marcas?
açoites, perseguições, violência, enfim, os espinhos na carne, eu trago no corpo. E Paulo viveu e caminhou durante toda a sua vida com estas marcas. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Talvez por isso, fico eu pensando, estes momentos críticos, eles não são esquecidos com facilidade. Isto é, a gente sabe que as boas novas, as boas lembranças, sempre deixam marcas em nossa mente. Marcas boas, né? Sempre trazem alguma, que saudade daqueles tempos e tal. Mas nós sabemos também que lembranças dolorosas exercem um poder de persuasão, de convencimento muito maior do que a gente pode imaginar. Então é uma crise, não sei se existencial, mas é uma luta tremenda no nosso viver, no nosso dia a dia. As lembranças ruins muitas vezes se aninham, se escondem nas gavetas da alma, inquieta, perturba, estressa ainda a vida e leva a pessoa a agir como este músico. Há uma inclinação que talvez seja assim um pouco natural, que leva a pessoa a manter a chama da angústia, da tristeza, da decepção, sempre acesa. Quase que é uma inclinação. A gente alimenta e realimenta, né? Aquilo que lhe incomodou, que perturbou, enfim, as lembranças ruins sempre afloram com mais facilidade. Pode parecer estranho, mas a maioria parece não ter consciência de que manter a brasa longe do fogo, faz com que o frio da ingratidão sofrida aumente mais. Manter a brasa fora do fogo faz com que a acusação injusta provoque mais dores e dores mais profundas ainda. Quando você se afasta da comunhão, quando você se afasta da presença de Deus, quando você se afasta do fogo do Senhor, as perdas parecem sangrar mais a alma e as impossibilidades se agigantam. Eu sempre volto a este texto, a este tema, pensando nos sentimentos que dominaram o coração do pai de Isaque, o nosso Abraão, quando caminhava rumo ao Monte Moriá. Porque o que lemos na Bíblia é muito supérfluo. A camada que cobre aquele momento é muito fina. Não dá para se fazer uma avaliação precisa sobre os sentimentos de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 22, verso 2, o texto diz que Deus aparece a ele e lhe dá um recado. Abraão, tome seu filho, seu único filho Isaque, esse filho que você ama, e vá até aquela região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu vou lhe indicar. Ora, Abraão, diz o texto, preparou tudo, preparou o jumento, preparou a lenha, preparou o holocausto, enfim, mas o coração dele não estava preparado. O texto, por quê? Porque ele era humano, ele era pai. O texto nos diz que ele caminhou durante 3 dias. No terceiro dia de viagem, ele olha e ele viu o lugar de longe. Pare um instante, pense comigo, tente imaginar o que se passou na mente desse homem de fé. Ele chegou ali e viu ao longe o lugar onde as suas esperanças, o seu bem maior, seria tirado, seria destruído. Eu penso que esta imagem nunca desapareceu da mente de Abraão. Ele deve ter passado assim 1000 vezes, repetido num videotape, né? Aquele momento, quando caminhava rumo ao Monte Moriá. Talvez tenha imaginado, né? Muitas coisas
Será que eu ouvi mesmo? Será que durante a fala de Deus foi isso mesmo que eu entendi? Durante 3 dias ele caminhou lado a lado com Isaac, né? Pensando, logicamente pensando. Quem sabe uma inclinação, não, eu não vou para lá, eu vou para outro lugar. Não foi assim que aconteceu com Jonas? Não, eu não vou para Moriá. Eu vou encontrar uma outra saída, uma outra alternativa. Ou quem sabe, eu estava assim tão tenso que eu não ouvi exatamente o que Deus estava pedindo de mim. Eu não vou fazer isso. Eu não ouvi essa ordem. Tudo isso deve ter passado pela mente do patriarca. A grande crise, queridos, é que essas lembranças amargas que tatuaram a alma, que alteraram o ritmo da vida, que tornaram-se companheira de viagem de cada um de nós, essa grande crise, ela não pode permanecer, não pode ser permanente, não pode continuar exercendo a sua função de desgastar, de alterar, né, a nossa confiança, a nossa fé em Deus, né? Porque com o tempo vai passando e a fé vai se fragilizando. Muitas vezes a pessoa até desiste de caminhar, não, chega para mim, dá, acabou, basta, eu não tenho mais prazer de viver. Ouça o seguinte, você sabe que depois da experiência de Moriá, Abraão nunca mais falou com Deus? Eu vou repetir. A Bíblia não revela nenhum outro momento em que Deus, depois de Gênesis 22, tenha falado com Abraão. Não falou mais. O que aconteceu? Eu penso que a dor foi tão grande que houve um silêncio entre ambos. É verdade, Deus aceitou, olha, não faça isso, você foi até o fim, não mate o menino, tem um cordeiro ali e tal. Mas dali para frente nunca mais houve diálogo. A vida continuou. Mas Abraão não teve nenhum outro momento de conversa pessoal com Deus. Com certeza, ele descobriu, queridos, que servir a Deus não era uma tarefa qualquer. E não é ainda até os dias de hoje. Tem muita gente brincando de religião, tem muita gente brincando de igreja, tem muita gente filosofando nas redes sociais, frases maravilhosas, mas na hora de colocá-las em prática, falham. É muito bonito prometer, falar, projetar, mas e na hora de viver? Tem muitas pessoas, mas muitas pessoas na igreja que estão numa situação assim. Servir a Deus não é fácil. Para Abraão foi um trabalho que exigiu uma entrega total, mas nem por isso, ouça, nem por isso, ele deixou de ser fiel ao seu Senhor. Eu vou me reportar a um salmo que já tem sido usado por muitos pastores, até mesmo aqui na igreja. Sempre estamos nos reportando a ele, este salmo de número 69. E a gente sabe, a gente tem aprendido que a maioria dos salmos retratam fatos acontecidos, fatos históricos. Não são cânticos de louvor apenas, não são cânticos de adoração. Há um fundo histórico que acompanha cada afirmação do salmista. Ele vivenciou, ele lutou, ele experimentou, ele passou por momentos críticos. E num desses salmos, Davi descreve um tempo em que a angústia, a dor, o sofrimento invadiu a sua alma. E muitos anos depois, a imagem de suas lutas, de suas fugas, de suas inquietações, ainda o incomodavam, né? Salmo de número 69. É um salmo chamado Salmo de Lamentação. É a confissão de algo que amargurou, incomodou o coração do jovem salmista. Retrata um perigo em que Davi se sentia sozinho, abandonado, perseguido, acusado, ameaçado de morte. E ele começa com um clamor a Deus, pedindo
o quê? Pedindo socorro. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Depois de descrever os seus inimigos que viviam dentro do próprio arraial de Israel, ele fala das enfermidades que o debilitava, ele fala das dificuldades que ele enfrentava, e atribuindo até a um castigo de Deus, e ele desabafa pedindo a Deus, Senhor, chega um ponto de pedir a Deus até mesmo a morte dos seus adversários. Como é que Davi, queridos, enfrentou as suas crises, as suas angústias e saiu ileso? Com marcas? Sim, mas saiu vivo. Como é que é possível nós sairmos desta crise, sairmos deste lamaçal, sairmos desta violência das águas, diz o salmista, que tem subido até o meu pescoço? Em primeiro lugar, eu penso que Davi nos ensina que há, na nossa vida, num determinado momento, né, uma posição de que qualquer esforço humano torna-se irrelevante diante das forças que militam contra a vida. Nós temos visto aí tempestades na cidade de São Paulo, ruas inundadas, pessoas sendo carregadas, carros sendo arrastados. Há situações que o esforço humano se torna irrelevante. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram, não tem como, subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, eu não tenho onde firmar os pés, eu entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. É a queixa de Davi. Há momentos, queridos, em que o esforço que fazemos para nos livrar parece que nos faz afundar ainda mais. Eu tenho muita experiência dentro dessa área, né? Versículo 3, ele diz: cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus, como se Deus estivesse distante dele. Ele vivia assim, um momento de desalento, de conformismo doentio, né? E mesmo sendo um homem consagrado como era, ainda assim estava exposto a este sofrimento. Ele nos deixa aqui muitas lições preciosas. Não temos tempo, mas eu vou tentar dizer para você. Quando você está avançando por um caminho e quando os ventos soprarem contra a sua vida, a sua casa, a sua igreja, eu quero dizer para você o seguinte: há portas que você não deve entrar, há caminhos que você não deve seguir. Veja o que aconteceu com Davi neste momento de crise. Ele se deixou dominar por um sentimento de revolta e até de punição. Começa a amaldiçoar que a mesa deles se lhes transforme em laço. Torne-se retribuição e armadilha, escureçam-se os seus olhos. Veja que coisa horrível. Despeja sobre eles a tua ira, o teu furor ardente. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite em suas tendas. Ele estava tão amargurado que começou a projetar. Normalmente, quando nós somos contrariados, ou quando nós somos atingidos, quando nós sofremos, a gente sempre procura alguém para receber a carga, a descarga, não é verdade? A gente não se contenta em administrar, não, a gente quer projetar sobre o outro. Infelizmente, né, esse desejo ainda parece bem presente no seio da igreja. Quem é que já não sentiu um desejo de ver o outro afundar, de ver o outro dar pior? Há uma lei aí, já, quanto pior, melhor. Está, né? Todo mundo torcendo para o pior. Né? Mas lembre-se, o caminho mais perigoso das horas de crise é exatamente o de transferir para o outro a culpa. Quando você deseja o mal para o seu próximo, você está desejando o mal para si mesmo. É o bumerangue, você joga, mas ele volta.
A pessoa que alimenta o ódio nunca consegue viver uma vida tranquila, serena, com saúde, com alegria. Nunca. Sempre vai viver uma vida atormentada. Vai sempre sofrer, né? Então, Davi mostra aqui neste salmo este sentimento, né, de como reagir. Deus, tira-me desta crise. Conversando outro dia com uma senhora, ela me disse: bispo, esquecer uma traição, uma ingratidão é impossível, disse-me ela. A gente sonha, a gente pensa, a gente sofre todos os benditos dias e todos os benditos anos. Quando você começa a cultivar estes sentimentos, a sua vida foi para o brejo. As águas com certeza já a cobriram. Não é por aí, não é por aí. Queridos, quando o sofrimento bater a porta, quando as águas subirem até o seu pescoço, quando você tiver que beber o vinagre azedo do ódio, da maldade, da ingratidão, não tente buscar ajuda do lado de fora e não tente resolver os problemas à sua maneira. Não há solução do lado de fora. E muitas vezes o nosso socorro é vão. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso socorro está nas mãos do Senhor. Isso não é uma teoria, não é um versículo, é uma verdade. E lembre-se, são estes sentimentos de abandono, de dor, que nos fazem arquivar, que nos fazem guardar no coração mágoas, ingratidões, indiferenças. Isso é terrível. Quando Paulo escreveu à igreja de Éfeso, uma das igrejas mais espirituais que ele havia fundado, ele diz assim: longe de vocês. O que é longe, querido? É longe. Longe de vocês toda amargura, indignação, ira, maldade, ciúmes. Longe, longe, longe. Não traga isso para dentro da sua vida. Aprenda a enfrentar as suas crises, não as negando. Davi não negou a crise que ele estava vivendo. Ele aprendeu a não negar o sofrimento. Lá no versículo 29 deste salmo, ele diz assim: grande é a minha aflição e a minha dor. Grande, verdadeiramente ele estava sofrendo. A aflição o dominava, o esmagava, mas ele tinha uma certeza, né? Ele tinha uma certeza: ninguém sofre sozinho. Ninguém. Sempre há a presença de um Deus que está ali com as suas mãos sobre a nossa vida, guardando, protegendo, amparando, sustentando e pronto a nos tirar desta crise, né? Então veja a afirmação final que ele faz neste salmo. Lá no versículo 32 ele diz assim: os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Vejam isso, os aflitos, e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os prisioneiros. Deus nos faz reviver. Ele traz à luz uma nova vida para nós. Portanto, não se desespere. Deus pode elevar sua vida acima das águas. Eu tenho certeza de que pode firmar os seus pés numa rocha firme. Eu tenho certeza de que pode dar descanso ao seu coração. Pode responder aos apelos que você faz. Pode curar você de suas dores, de suas enfermidades. Eu estou saindo de uma contaminação pelo Ômicron. Só pode ter sido ele que me derrubou, a mim e minha esposa. Ficamos uma semana em casa de castigo. Nem sei como é que eu estou conseguindo articular palavras aqui, garganta doendo, cabeça zonza. Tá? É final? Não, não é final. Quem continua com poder de cura, de libertação, é o nosso Deus. Ele pode apagar da nossa mente estes momentos difíceis, tristes, estes momentos que têm, de uma certa forma, enfraquecido não só o físico, mas principalmente o espírito. Assim como fez Davi, ele pode fazer por você. Tirar você do atoleiro,
tirar você desta crise que atormenta a sua vida e que tem impedido você de viver uma vida de plenitude. Que Deus abençoe você, que a sua graça esteja sobre a sua vida. Lembre-se, não há crise duradoura. Quando ele clama, salva-me, ó Deus, nas profundezas lamacentas eu me afundo, entrei em águas profundas, cansei-me de pedir socorro, a minha garganta está abrasada. Ele estava dizendo a verdade, e era um homem de Deus. Nós também estamos sujeitos às mesmas crises, às mesmas dificuldades, mas o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus que nos assiste hoje, que nos abençoa hoje e que pode mudar a sua vida radicalmente. Acredite nisso, creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, mais uma vez queremos te agradecer pelo privilégio de poder conversar com o teu povo numa noite como esta de domingo, um domingo tão especial. Eu não sei qual a crise, eu não sei qual a profundidade do poço, eu não sei qual a força das águas, mas que ninguém, Senhor, saia pela tangente, que ninguém apele deixando o desespero predominar na vida. Não, Pai, o Senhor não mudou. A tua palavra diz, o Senhor não mudo. O que o Senhor fez, o Senhor pode continuar fazendo. Eu entrego todos os nossos membros, amigos, queridos da família de Nova Vida em tuas mãos, pedindo um tempo de refrigério. Sopra para longe, Pai, esta pandemia, sopra para longe, para um lugar deserto, onde ninguém vai ser tocado por ela. Estas variantes aí que têm atrapalhado a vida de todos nós. Eu confio em Ti, Pai. E estas crises que estamos vivendo vão ter um ponto final. Recebe a nossa oração e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você tem um bom resto do domingo. Você que é membro da igreja, lembre-se de ser fiel a Deus nos seus compromissos, não só domingo pela manhã às 10 horas, mas também dedicando aí os seus recursos para manter a casa de Deus em funcionamento. A gente conta com você e com certeza Deus há de suprir em Cristo cada uma de suas necessidades. Uma boa noite para todos, um bom resto de domingo, uma boa semana e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.